aleluia por mais uma comunhão, aleluia por nos encontrarmos aqui novamente para desfrutarmos e ruminarmos mais a palavra do Senhor dentro desta série Orações Prevalecentes. E graças a Deus por você estar aqui, por você estar nos acompanhando, estar conosco, para que Deus possa ter mais caminho em nós, possa nos usar de tal maneira que a vontade dele que já está feita no céu, ele possa cumprir através de nós aqui na terra. Glórias ao Senhor. E continuando, nós podemos ler em Mateus capítulo 6, versículo 13, na parte B, nós lemos: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Novamente, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui por fim, dentro de toda essa comunhão que a gente está tendo, na oração que o Senhor nos ensinou e nos deu como modelo, como um norte, o Senhor nos ensinou a louvar por três coisas, ou louvar por três coisas, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então esse louvor aqui nos diz que o reino, o poder e a glória pertencem ao Pai. Então essas três coisas que louvamos estão relacionadas com estarmos livres do maligno. Elas também estão relacionadas com toda a oração que o Senhor também nos ensinou. Então nós oramos para que o Senhor nos livre do maligno. Por quê? Porque o reino é do Pai e não de Satanás. Nós oramos com relação ao poder de Deus. Por quê? Porque o poder é do Pai e não de Satanás. E porque também a glória é do Pai e não de Satanás. Então esse é o ponto principal. Então uma vez que o reino, o poder e a glória pertencem ao Pai, nós não devemos cair nas mãos de Satanás. Então essa é a verdadeira razão que está por trás de não cairmos nas mãos do inimigo, do nosso inimigo, do inimigo de Deus, Satanás. Então, se cairmos nas mãos de Satanás, como nós poderemos glorificar o Pai? Como você glorifica, meu irmão, o Pai? Se o Pai deve ter poder sobre nós, Satanás não pode ter poder sobre nós, porque o Pai tem poder sobre nós. Como o reino dos céus pertence ao Pai, não podemos nem devemos cair nas mãos de Satanás. Então, quanto à autoridade, nós devemos nos lembrar da palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, que diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então esse versículo diz que a autoridade que ele dá, cristão, nos capacita a vencer o poder do inimigo. Então, com autoridade há poder. Preste bem atenção, grave em seu coração e em sua mente: com autoridade há poder. Então o Senhor quer que saibamos que com o reino há autoridade. E atrás da autoridade, o poder para governar. Então o reino é de Deus e não de Satanás. A autoridade pertence a Deus e não a Satanás. Consequentemente, o poder pertence a Deus e não de Satanás. É claro que a glória também pertence a Deus e não do nosso inimigo. Então, uma vez que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus, os que pertencem a Deus devem vencer toda a tentação e ser libertados da mão de Satanás. Essa é a autoridade que o Senhor nos deu. Nós devemos nos apossar dessa bênção, a autoridade que o Senhor nos confiou, não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo em nós. Lá no Novo Testamento, o nome do Senhor, ele denota autoridade, enquanto o Espírito Santo, ele denota poder. Então toda a autoridade está no nome do Senhor, enquanto todo o poder está no Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o poder de Deus, aleluia. E o reino significa o governo do céu e a autoridade de Deus, ao passo que o poder indica que todo o poder está no Espírito Santo. Então, quando Deus se move, o Espírito Santo torna-se o seu poder. Graças ao Senhor, quando o Senhor se move nos céus, Deus se movendo, o Espírito Santo ele se torna o seu poder aqui.
como o reino pertence a Deus, Satanás não tem onde exercer seu reinado. Como o poder pertence ao Espírito Santo, Satanás não tem como tocar o Espírito Santo. Se você ler lá em Mateus capítulo 12, versículo 28, ali nos diz que sempre que os demônios tocaram o Espírito Santo, eles foram expelidos. E, por fim, a glória também pertence a Deus. Portanto, nós podemos declarar em alta voz e com muito louvor e louvores ao Senhor, pois teu é o reino, poder, glória para sempre. Amém, amém. Então o Senhor nos ensinou a orar dessa maneira. Então isso não significa que devemos recitar essa oração como uma cerimônia ritualística, mas nós devemos orar segundo esse modelo, esse norte, esse curso que o Senhor nos deu. Todas as orações elas deveriam ser segundo esse modelo que o Senhor nos deu. Então, com respeito a Deus, nós desejamos que o seu nome seja santificado, que seu reino venha e que sua vontade seja feita. Ó, cristão, assim na terra como no céu. Então, com respeito a nós mesmos, nós pedimos a Deus que nos proteja. Então, quanto ao nosso louvor, este está baseado no fato de que o reino, o poder e a glória são dele, e isso é maravilhoso. Como o reino, o poder e a glória são dele, o seu nome deve ser santificado, o seu reino deve vir e a sua vontade deve ser feita na terra, assim como ela é feita no céu. Então, como o reino, o poder e a glória são dele, são do nosso Senhor, são do nosso Pai, oramos a ele pelo nosso pão de cada dia, também pelas nossas dívidas, nossa tentação e o maligno, para que o Senhor nos livre. Então toda oração deve seguir nesta linha, neste norte. Alguns disseram que essa oração, no passado, até mesmo hoje pode ter alguns que dizem que essa oração não é para cristão orar, que não serve para cristão orar. Por quê? Porque ela não termina, por exemplo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Então isso é fora da realidade, porque a oração que o Senhor nos ensinou, ela não é uma fórmula mágica que nós recitamos, pois ele não ensinou a orar de forma religiosa, né? Amém? E aqui eu quero aproveitar a oportunidade também para falar um pouco mais sobre a questão da importância de perdoar a ofensa dos outros. Isso é muito importante, eu quero abrir esse leque aqui, né, para que a gente possa se atentar a esse ponto. Depois que o Senhor terminou o seu ensino ali com relação à oração, ele prosseguiu dizendo bem assim, lá no versículo 14, né? Se não me engano, ele fala assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Entendeu? No versículo 12 diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Então é fácil os cristãos, eles falharem na questão de perdoar os outros. É muito fácil, infelizmente. Então, se existir algum rancor entre os filhos de Deus, todas as lições de fé e poder, eles irão vazar, né? Irão naufragar. E o Senhor Jesus, ele é tão forte e claro nessa questão. Essa palavra é muito simples, mas os filhos de Deus, nós cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos prestar muita atenção nesta palavra, que diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. É tão simples nós recebermos o perdão do Pai. Então, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então não existe o perdão indiferente. Essa palavra aqui é muito simples, mas o fato, ele não é tão simples assim. Se perdoarmos aos outros com a nossa boca, mas não com o coração, isso não é considerado perdão aos olhos do Pai. Perdão somente de boca é vão e enganoso, e não é levado em conta diante do Pai. Nós devemos perdoar. Amado cristão, você deve perdoar. Perdoar de coração as ofensas dos outros. Assim como os discípulos, eles precisavam dessa palavra do Senhor, nós precisamos.
Precisamos dessa palavra. Se os cristãos hoje forem irreconciliáveis e não perdoarem os outros de coração, a igreja do Senhor terá muitos problemas. Então, se não tivermos intenção de nos comportar como a igreja, né? Como a igreja, e se cada um de nós quiser tomar seu próprio caminho, assim que nós discordarmos de uma simples palavra, não precisaremos perdoar uns aos outros. Mas o Senhor sabe quão crucial é esse assunto para nós. Portanto, Ele o reiterou no final da oração. Por isso é importante nós darmos atenção à palavra do Senhor. Por mais que a oração termine ali, e a glória para sempre, amém, ela, de uma forma geral, ela continua. O Senhor é maravilhoso. O Senhor, Ele sabe que quanto mais nos comunicamos e temos comunhão uns com os outros, mais nós necessitamos perdoar-nos mutuamente. Então Ele sabe quão importante é essa questão, né? Portanto, Ele tinha de fazer isso, de voltar a nossa atenção a esse ponto. Se não perdoarmos uns aos outros, será fácil será fácil nós darmos lugar a Satanás. Se não conseguimos perdoar uns aos outros, né, não somos um povo do reino e não podemos fazer a obra do reino. Nenhuma pessoa rancorosa, orgulhosa pode estar na obra do reino. E ninguém que é orgulhoso, rancoroso pode ser uma pessoa do reino. Sempre que desenvolvemos um problema, deixamos-nos levar por um problema com um irmão ou uma irmã, nós desenvolvemos um problema também com o Senhor. Nós não podemos, por um lado, orar ao Senhor e, por outro, permanecer rancorosos. Cristão amado, pelo amor de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é algo insignificante, tá bom? Nós devemos perdoar as ofensas uns dos outros. Por fim, dentro desta comunhão de orações prevalecentes, nós devemos notar quanto o Senhor se importa com a questão da oração. Há apenas 4 versículos que falam de dar esmolas, por exemplo, né? Sobre jejuar, há apenas 3 versículos, mas sobre a oração, ele fala de maneira enfática, porque a oração tem a ver com Deus. A oração é a obra mais importante de um cristão. Então o Senhor nos mostra que há uma recompensa para a oração. Por quê? Porque a oração é algo muito grande, é algo realmente do terceiro céu, é um assunto grandioso. Então os que forem fiéis a essa obra de oração, ter esse viver e andar em oração, eles receberão uma recompensa. E os que continuarem com essa obra, até mesmo em secreto, e atentarem para ela, não ficarão sem recompensa. Então que Deus levante em nome de Jesus pessoas que orem pela obra de Deus. E além disso, a oração que o Senhor ensinou, ele sempre menciona ali, se você prestou atenção, nos, e também fala nós. Então essa é a maneira de a igreja falar, né? Essa é uma oração cheia de sentimento do corpo de Cristo. É uma oração tremenda, né? Não sei quantos santos há na terra que possam fazer essa oração. Não é fácil, meus irmãos. Não posso dizer aqui que podemos contar nos dedos quantos fazem uma oração conforme esse modelo, mas sabemos no Espírito, com o sentimento no Espírito, que são muito poucos aqueles cristãos que realmente oram de acordo com o modelo que o Senhor nos ensinou, né? Um número incontável de santos, através até mesmo dos séculos, tem se tornado parte dessa grande oração, graças ao Senhor, que o Senhor tem levantado muitos e tem despertado muitos para seguir esse modelo de oração, né? Para que a vontade realmente do Senhor, que já está feita no céu, seja feita aqui na terra. São poucos aqueles que se importam, né, com esse modelo de oração, com a vontade de Deus. Muitos praticamente estão preocupados com a vontade de si mesmos aqui na terra. Então que o Senhor seja misericordioso para conosco, né? Para com cada um de nós, para que também nós tenhamos parte nesta grande oração. Que o Senhor seja com seu espírito, alma e corpo, que a graça e a paz do Senhor seja com todos os santos. Obrigado, amado e amada irmã, amado cristão, né? Que o Senhor vos abençoe. Aqui nós terminamos essa
essa série, entre aspas, terminamos essa série Orações Prevalecentes. Você aí, amado cristão, pode prosseguir nesta linha, seguir neste modelo de oração, buscar através da palavra de Deus homens que verdadeiramente oraram de acordo com a vontade de Deus, que tem muitos aqui. Então é contigo, está nas suas mãos, os olhos do Senhor estão sobre você, né? Essa palavra com 12 aí comunhão que a gente teve é para que você seja despertado em seu espírito, que o Senhor abra aí o seu coração, te conceda espírito de sabedoria e de revelação, que o Senhor abençoe a sua família, abençoe seu trabalho, abençoe onde você estiver e que cada vez mais as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Então ore conforme a vontade de Deus, siga os passos de Jesus, cresça, amadureça e cumpra a vontade do Senhor, não em si mesmo, não no seu ego, não na sua força, mas na força do Senhor, no Santo Espírito de Deus, expressando Ele aonde você for, seja na escola, no trabalho, na rua, comprando alguma coisa, aonde você estiver, junto com a sua família também, expresse o Senhor, manifeste o Senhor, testemunhe do Senhor, para que Ele faça a sua vontade, que já está feito no céu, que Ele faça através de você, aqui na terra, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Amém. Deus atravessamos, nosso nome é Deus, cruzando frontes e donos se vão. Já deixamos outro lado mar entrar, em Canaã, eterna habitação. Oh, aleluia, somos os hebreus, e os cruzamos ao passado a Deus. Habitação a Deus iremos dar, habitação a Deus iremos dar. Vencedores sobre o mar de vida enfim, o canto do cordeiro a entoar. Tal cruz afinal acabará jamais, e os inimigos vamos derrotar. Nós vencedores nada nos detém, sua cidade Deus agora tem. Nossa porção eterna Deus será, nossa porção eterna Deus será. Nós vencedores